Queridos, então hoje eu fiquei encarregada de trazer o resumo do capítulo 13 para todos nós. Na verdade, foi uma alegria muito grande ter sido convidada para participar, porque me deu a oportunidade de reler essa obra e os capítulos que antecedem esse. Lógico que vocês já passaram por todos eles, e também para reaprender algumas questões já esquecidas, né? Porque uma vez que nós lemos essas obras, nós constatamos ainda mais, ao ler e reler as obras de Allan Kardec, a gente precisa também ler e reler essas, para ter um maior entendimento do que os benfeitores, como Manuel Filomeno de Miranda, trata nessa obra. Logo depois, o nosso querido João vai estar fazendo uns comentários, e a Tânia Menezes também estará, ela também vai estar respondendo a pergunta que foi enviada com antecedência. Então, nós vamos abrir o resumo dessa obra, indo para o meio dela, desse capítulo, indo para o meio dela, quando eles falam para nós assim, porque o nome do capítulo 13 é Conquistando o Templo Malbaratado. Então, eu vou começar com um parágrafo lendo ipsis verbis o que eles trouxeram para nós, dizendo assim: necessário, portanto, agir, conquistar o tempo anteriormente malbaratado nos comportamentos equivocados, nas lutas do egoísmo, na incessante busca do prazer. Para mim, logicamente, que tocou de uma maneira diferente, talvez o que possa ter tocado o coração de vocês, mas levando em consideração que o tema, o capítulo 13, é conquistando o tempo malbaratado, ou não bem usado, ou desperdiçado, como quisermos ler o nome desse capítulo, a gente vai ver aqui os benfeitores trazendo para nós, além de toda a informação que daqui a pouquinho nós vamos resumir, a necessidade de perceber como que nós estamos conquistando o tempo anteriormente desperdiçado no hoje, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos e sentimentos, no que tem a ver com comportamentos equivocados, nas nossas lutas ainda dentro de nós mesmos, lutas do egoísmo, na busca do prazer, como eles trazem para nós. E a gente vai, então, entrar aqui percebendo um pouquinho da necessidade proativa em tempo de transição planetária. Eu acho que talvez isso já tenha sido falado várias vezes, mas é sempre bom nós frisarmos essa questão, porque às vezes vivemos esquecendo da questão de que o tempo é uma das ferramentas, dos recursos, dos investimentos que foram feitos a nosso favor. Nós temos um tempo aqui para que a gente possa realmente efetivar os nossos compromissos, os nossos deveres e, por que não dizer, as nossas missões. Missão na paternidade, na maternidade, a nossa missão perante a sociedade e até mesmo em questão a nós mesmos. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele começa descrevendo ali a paisagem do Alta, quando a equipe começa o seu retorno à sua colônia respectiva, às suas colônias respectivas, onde outros compromissos aguardavam, mostrando para nós ainda o que tinha ficado com o resultado do tsunami, do ponto de vista físico ali, a paisagem de sofrimento dos sobreviventes era altamente constrangedora, mas é interessante que ele fala que o sublime impulso, como Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, o sublime impulso de superar os infortúnios é o que, na verdade, seria o que sustentaria os sobreviventes, ajudando-os na reedificação da existência. E é interessante ele trazer isso, porque nós mesmos notamos, muitas vezes aqui onde nós vivemos, onde tem bastante furacões e outros tipos de calamidades, como de fato o desastre, as situações de sofrimento são aqueles tipos de agente que agem como um impulso para que a gente possa superar os infortúnios, para que a gente possa se superar a si mesmo. Então, a gente vê até beleza nesse tipo de comentário que mostra para nós que o amor divino, ele pulsa a todos os tempos. Então, profundamente agradecidos ao Dr. Charles White, se a gente se lembra,
pela oportunidade, eles partem com muita emoção, e ao chegarem na sua comunidade, ele começa a narrar com muita emoção, característica dele, as experiências por eles vividas, as lições absorvidas por ele, especialmente no que dizia respeito ao senso de fraternidade universal entre os espíritos de ordens religiosas diferentes, porém, com aquele tipo aquele algo em comum que mantinham eles no trabalho, que era corações unidos pelo mesmo ideal, pelo mesmo sentimento de compaixão, de amor e caridade por todos que são encontrados. E aí a gente começou a pensar um pouquinho também sobre como que isso, na verdade, é uma das questões que o nosso mundo atual precisa, porque o benfeitor, ele vai dizer, tratar ser algo que traz um poder de solidariedade fraternal, aquele tipo que não se quebra, que não se submete aos tipos do que eles chamam de caprichos do nosso ego. E aí ele traz um pouco das questões das colônias espirituais, onde eu sei que um dos nossos queridos comentaristas irá trazer, mas está falando ali que cada um possuía suas próprias características, todos sempre ali operando em favor do desenvolvimento dos desencarnados, dos encarnados, e a gente começou a lembrar também de outros tipos de livros que trouxeram para nós um pouquinho sobre explanações em torno disso, e especificamente falando nesse capítulo, assim como outras obras que nós estudamos, aquelas onde há um departamento próprio para as reencarnações. E aí, Manuel Filomeno, ele fala que uma vez terminados os trabalhos ali com o Dr. Charles, eles estariam recebendo novas instruções para um novo projeto, um novo trabalho que aguardavam a eles, um novo grupo de trabalhadores espirituais. Ele traz para nós também uma fala interessante quando ele diz para nós que o momento de repouso para eles, imaginemos, eles acabavam de retornar de uma atividade bem dramática, com bastante dor, com bastante sofrimento, e o refazimento deles, o que vai dizer Manuel Filomeno de Miranda, era constituído por renovações de energias para aplicações edificantes, onde eles se revitalizavam-se, auxiliando eles a melhor entender, a melhor atender cada vez mais as lições da vida, ampliando o serviço, ampliando os horizontes de serviço ao próximo, que acaba sendo algo como que o retorno, a lei do retorno, ou seja, horizonte de serviço a si mesmo. Toda vez que nós fazemos um trabalho em prol dos outros, nós acabamos por beneficiar a nós mesmos. E aí ele vai dizer que algumas pessoas pensam que após as mortes dos justos, eles repousam, e equivocam-se, que tudo no universo vigora através da lei da ação e da edificação, o que fez com que a gente lembrasse daquela frase de Jesus: meu pai trabalha até hoje e eu também, pois que não há inação em nenhum lugar do universo. E é interessante também que eles utilizaram aqui a morte dos justos, e eles também nos apresentaram aquele que foi considerado como sendo um que chegou no plano espiritual como um justo, desencarnou um justo. E aqui a gente está falando do doutor Artêmio Guimarães. Nós somos apresentados a duas figuras fascinantes neste capítulo, que foi o doutor Artêmio Guimarães, cientista, sábio, geneticista, que estava ali trabalhando, liderando essa caravana de serviços aos irmãos da Terra, e dentro da qual Manuel Filomeno de Miranda e Ivon Costa e os outros fariam parte, e também fomos apresentados a figura do outro companheiro José Lopes Neto, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho, mas ele fala para nós, eles usaram essa expressão, a morte do justo, ou desencarnou como um justo, duas vezes nesse capítulo, e eu me lembrei de um estudo que nós havíamos feito aqui na nossa Casa Espírita Online, onde essa questão também foi trazida, na pergunta 159 de O Livro dos Espíritos,
E é onde Allan Kardec questiona que tipo de sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos, ou seja, quando desencarnar, que tipo de sensação experimenta a alma? Que tipo de sensação vamos experimentar? E os benfeitores respondem: depende. Se praticastes o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. E aqui, logicamente, eles narram, falam de um pouquinho do histórico deste doutor Artêmio Guimarães, que desencarnou como um justo, ou seja, com a alma num estado ali aonde tem consciência, sente-se aliviada de um grande peso, porque não tem nenhum tipo de olhar que ele teme dentro da qual a pessoa viveu. Ou seja, é aquela pessoa que fez de tudo dentro das suas possibilidades, das dificuldades, como nós vimos o histórico do doutor Artêmio Guimarães, ao reencarnar no Brasil, a laboriosa existência missionária dele, onde, mesmo através de alguns desafios e dificuldades que alguns de nós reclamaríamos e não teríamos uma ação proativa, ele não, ele se dedica com todo empenho, com toda a força da alma, em favor da saudável reprodução humana, estudando biologia, embriogenia, integrando-se no grupo de afeiçoados àquela nascente engenharia genética, e também aprendendo um pouquinho sobre a questão da fecundação humana, quando com o avanço da tecnologia e vendo nascer a fabricação de microscópios, especialmente os eletrônicos, ele pôde, então, se aprofundar um pouco mais na compreensão do milagre da fecundação humana, selecionando óvulos e espermatozoides na tentativa do que seria no futuro a grandiosa realização dessa fertilização in vitro. Inseminação artificial, trazendo não somente uma oportunidade da missão mater-paterna para aqueles que querem realmente ter um filho, mas também dando a esses pais a oportunidade de resgates também do passado, porque a gente sabe muito bem a dor, o sofrimento, as dificuldades que passa um casal que tentam buscar pela inseminação artificial. Então, a gente vê como que é um espírito fascinante, porque ele não somente estudou tudo isso, como ele quis se aprofundar em torno da questão do DNA. Considerado ali como um triunfador dessa missão que ele abraçou, até hoje, em estado de espírito desencarnado, é o que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, ele continua conhecido como aquele respeitável apóstolo no campo da fecundação humana, especialistas em reencarnações. A gente vai olhar, então, que seria através do comando desse espírito, que Manuel Filomeno de Miranda diria que aproximadamente 500 obreiros voltariam à Terra para a preparação de uma nova era, abrindo assim um espaço para as reencarnações em massa de migrantes de umas estrelas das constelações das Pleiades, com a tarefa abençoada de ajudar a Terra a alcançar o patamar de um mundo de regeneração. E aí ele diz para nós que eles estavam se preparando, esses diversos grupos que estavam ali se preparando, estavam se preparando já fazia há uma década, há mais de uma década, na verdade, não somente naquela colônia em que ele se encontrava, como também em muitas outras, e que o projeto visava não somente beneficiar o Brasil, mas muitos outros países, uma vez que o projeto era internacional e não tinha limites. Então, a gente vê os programas e os projetos cuidadosos, a fim de que espíritos abençoados pudessem encontrar ali os recursos para os seus ministérios, nesses dias próximos do futuro, do qual nós não estamos muito longe. E aí a gente vai ver que tinha ali aquele cenário de alegria, de expectativa, e uma vez que eles sentam ali para ouvir o benfeitor, o que estaria ali para trazer as diretrizes, eles então também nos apresentam a uma outra pessoa que nós mencionamos no início, que era o espírito José Lopes,
E este espírito, talvez alguns que estejam conectados já tenham ouvido falar dele, ele, na verdade, ele tratava-se de uma pessoa que reencarnou em 1882 em Curitiba. E com 22 anos, no dia 11 de novembro de 1904, ele foi conduzido ao cargo de segundo secretário da diretoria da Federação Espírita do Paraná e desencarnou aos 35 anos, após ter desempenhado um papel de muita importância para aquela federativa, tendo exercitado vários cargos de diretoria. E claro que a gente sabe que cargo não é algo que vai trazer felicidade a alguém, mas o que a gente aprende sobre ele é que ele era, de fato, um médium vidente, sonambúlico, psicográfico, audiente, ele era um orador vibrante, vibrátil, e ele era um espírita por coração. Então, era da maneira que trouxe para nós o Dr. Lins de Vasconcelos. Então, ele era uma pessoa que realmente tentava viver aquilo que aprendia com o Espiritismo. E Manuel Filomeno de Miranda, ele fala para nós que quase todos que estavam ali reunidos naquela hora pré-estabelecida, eles se encontravam naquele auditório, quase todos, com algumas exceções, como a gente já falou, como espíritas, enquanto encarnados na Terra, sendo que outros, embora sem o conhecimento da doutrina espírita, apresentada por Allan Kardec, pelos seus atos, pensamentos e sentimentos, eles eram considerados, conforme Allan Kardec denominara, como espíritas pelo coração. Então, o espírito José Lopes, esse mestre de cerimônia, essa segunda figura fascinante que a gente tem no histórico do movimento espírita no Brasil e agora também nessa arte. E aí eles dizem para nós que uma vez que a conferência inicia após uma música belíssima, quem compõe a mesa, e foi aí que eu dei um yelp de alegria, que eu assustei o Marcelo aqui em casa, que foi Francisco de Assis e a irmã Clara, que compunham a mesa naquele momento tão sublime, onde ele diz que Clara mantinha ali, ela se apresentava no esplendor da juventude, da sua beleza, e também tinham outros companheiros tão importantes quanto ali. Então, a gente vai vendo como que esse capítulo, ele é rico de informação e ele ainda é atualíssimo. Doutor Artemio, ele se acerca da tribuna para falar e ele lembra a todos que o momento é de progresso. Ele vai dizer a lei de progresso como sendo incontestável e o amor do nosso Pai, sendo incomensurável, proporciona tudo e a todos contínuo aprimoramento que nos levará às culminâncias da plenitude. E ele então traz ali, conforme assinalado por Jesus no sermão profético, registrado pelo evangelista Marcos, e isso está no capítulo 13, versículos 10 e 13 é o que eu trouxe aqui para nossa lembrança, só da gente lembrar que havia ali um momento em que Jesus começa a contar a parábola da semente. Eu não sei se vocês lembram, eis que o semeador saiu a semear, e ele começa a falar, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, né? E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e assim vai. Então, é parte disso que ele começa a lembrar sobre esses tipos de atividades que começaria a acontecer, como assinalado por Jesus no sermão profético, e também assim como outros, João Evangelista, no Apocalipse, ele trouxe também o profeta Isaías, Enoque e outros também que assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade, trazendo também outras pessoas, outras entidades que trouxeram para nós esse tipo de aviso, e ele então vai trazer para nós essas informações, falando que assim também o fez Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas aconteceriam no nosso planeta. E quando ele vai falando sobre para onde estava sendo encaminhado tudo isso, no seu discurso, na sua fala ali, ele vai dizer para nós algo que é importante. Ele diz que a revelação que nós já conhecemos muito bem, é esquecida porque ainda predomina no ser humano, no espírito humano,
o interesse de informar sobre o apavorante ameaçador, o esquecimento proposital de não somente do que poderia vir a ser nesse momento onde haveria tragédias, mas também no sol belíssimo que daria lugar a uma manhã belíssima de uma nova era, que é o que a gente vê com a doutrina espírita, que é o que a gente pode esperar. Então, nessa fala, ele traz para nós o discurso, quando João Evangelista, o evangelista João, ouvindo essas revelações, ele pergunta, ele fica com o coração tão pesado, e ele pergunta, mas não há esperança? Dentro do qual ele escuta, sempre há esperança. Então, o capítulo, resumindo aqui para eu passar a palavra para o nosso João, ele é todo de um momento de esperança. Porque o que nós estamos falando, essa bênção desses espíritos que não estão comprometidos com o mal, mas sim com o bem, que estão chegando, trabalhando eficazmente em favor da solidariedade, que é atendida pelo amor, e amor com A maiúsculo, a gente vai notar que o amor ele é irresistível, e é assim que muitas pessoas serão levadas nessa necessidade inadiável e urgente do progresso moral. Não somente utilizando os recursos que nós temos, tecnológicos, científicos, mas também o que nós temos de melhor na nossa mão, que é a doutrina espírita. E quando a gente pensa muita vez sobre o planeta se renovando na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta altura disso, daquilo, uma das coisas que a gente precisa frisar é que não é somente isso que vai ceder lugar a essas novas condições para poder herdar esse mundo, mas que as placas tectônicas do nosso coração também parem de ficar se movimentando, permitindo que novos tsunamis de sentimentos desenfreados, de ego, de paixões inferiores, de intolerância, venha a ser e devaste ali os relacionamentos que nós temos. Que não haja mais os terremotos da incompreensão, mas que haja sim uma possibilidade de nós mesmos nos enquadrarmos, oferecendo ali para o planeta renovado, o homem renovado, não mais o homem velho, o homem renovado que de fato vai poder participar deste momento de quando a Terra estiver num processo de Terra regenerada, partindo já para o mundo de regeneração. Então, ele traz muitos deles, eles se incluindo, equipando-se de conhecimentos próprios na área da genética, da embriologia, embriogenia, estariam ali preparando os corpos que acolheriam por um tempo os mensageiros de amor e misericórdia na peregrinação terrestre. E ele diz, o tempo urge e é necessário que nós, vamos lembrar de novo que nós falamos no início, o tempo urge e é necessário recuperar os dias malbaratados nos jogos viciosos da ilusão. Isso porque, se nós fizermos a nossa parte, nós também, uma vez que já estivermos completamente desligado daquilo que ainda nos mantém no mundo de provas e expiações, nós poderemos também herdar a terra, como nos traz as bem-aventuranças, os mansos de coração, porque herdarão a terra, e a gente vai notar assim que a gente vai conseguir o nosso lugar, herdeiros de Deus que nós somos do mundo novo. Eventualmente seremos, mas por que não fazer hoje o que nós já fizemos tanto tempo atrás, que é o desperdício do tempo, sem necessidade alguma, e que a gente realmente possa usufruir do tempo que nós temos ainda disponíveis para o nosso trabalho. Não importe os sacrifícios que precisam ser feitos, as lágrimas que caiam, o suor que venhamos a ter. O que vale a pena é que no final da nossa presente existência, nós também possamos ser considerados como aqueles que tentaram desencarnar como a morte do justo, Doutor Artêmio e tantos outros que chegaram assim, com a sua sublime missão, tarefa e dever completos no plano espiritual. Sendo assim, vou passar a palavra de volta para o nosso querido João, com a gratidão a todos vocês pela atenção. Obrigada, João.
Obrigado a você, Andréia. Que explicação maravilhosa. Esse resumo foi um resumo amplo e completo, sem dúvida, nos ajudou muito no trabalho. Então, quando eu estava estudando esse capítulo, eu achei interessante algumas partes que eu achei que valia a pena se aprofundar um pouco. A Andrea mencionou da parte que fala de outras colônias espirituais, e Manuel Filomeno de Miranda fala que o intercâmbio entre as colônias espirituais é constante e natural, e qual acontece na Terra entre as diferentes comunidades que se sustentam e confraternizam. Então, vamos explorar um pouco o que são essas colônias espirituais. Espero que vocês estejam vendo aí a apresentação no PowerPoint, que eu estou dividindo com vocês. São comunidades espirituais devotadas ao bem. João 14, 1, 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Isso a gente já conhece do Evangelho de João. As comunidades espirituais dedicadas ao bem existem para mudar a atmosfera espiritual da Terra e para o trabalho dedicado e sacrificial para merecer viver em um mundo mais feliz no futuro. Todo mundo conhece Nosso Lar, mas existem várias colônias espirituais ao redor do mundo inteiro. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, nos fala que da barisfera para a ionosfera, encontramos na constituição material do globo múltiplos círculos de força e atividade na Terra, bem como na água e no ar, tal como encontramos nos continentes, as esferas de civilizações e, dentro delas, as esferas de classe. Todas elas ocupam o mesmo plano no espaço. É importante a gente pensar, porque quando a gente pensa em colônias espirituais, a gente pensa uma em cima da outra numa vertical, e elas não são assim. André Luiz nos fala que seriam mais numa horizontal, as colônias se intercambiam entre elas, que você deveria imaginar como se fosse uma grande cidade com vários bairros, que um bairro é diferente do outro, são colônias espirituais, que seria uma aproximação mais ou menos do que a gente conhece das colônias espirituais. Mas isso não é obviamente, uma invenção do espiritismo, né? Antes do espiritismo, Emanuel Swedenborg, de acordo com Arthur Conan Doyle, no livro A História de Swedenborg, nos fala que o outro mundo para onde vamos após a morte consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. Ou seja, antes de Kardec, Emanuel Swedenborg já falava o que a gente veio aprender com Kardec e aprofundar ainda mais com Emmanuel e André Luiz. Nesse livro, O Depois da Morte Visto pelos Espíritos, Arthur Conan Doyle, que é conhecido como o autor de Sherlock Holmes, mais do que como um autor espiritual, nos fala que no outro lado da vida, os espíritos encontram-se em 3 diferentes níveis, de acordo com o seu processo evolutivo. Ou seja, dividiríamos entre o umbral, as colônias espirituais tipo Nosso Lar e os mundos felizes. Nós vamos focar nas colônias espirituais do nível 2, de acordo com a descrição, de novo, de Arthur Conan Doyle, de pós-vida normal. Lá, o ar, as casas, ambiente, profissões são uma representação sublimada e etérea da Terra e da vida terrena. A vida após a morte apresenta uma sociedade muito estruturada e complexa, onde cada um encontra o trabalho que melhor se adequa às suas capacidades e lhes dá mais satisfação. Parece que a gente está lendo André Luiz, né? Ou seja, o que a gente sempre diz, a verdade está em todos os lugares. André Luiz nos informa que essas comunidades dedicadas à bondade não estão necessariamente situadas em planos mais elevados ou regiões felizes. Muitas delas estão incrustadas em regiões de sombras e de dor, o que representa um verdadeiro oásis para o viajante cansado perdido nesses territórios. A gente vê isso
nos livros de André Luiz, quando ele passa pelas casas transitórias, no Mensageiros, no Obreiros da Vida Eterna, em outros mais. Quais são as características dessas colônias espirituais e núcleos dedicados ao bem? As características da organização. As pessoas estão reunidas em grupos ou famílias, de acordo com a afinidade mútua ou interesse comum. Se vocês lembram o André Luiz no Nosso Lar, quando ele vai morar com o Lísias, na casa da família do Lísias, o grupo reunido lá. É uma continuação da reunião que eles tinham de família aqui na Terra. Existe uma hierarquia de poder ou níveis de autoridade estabelecido pela ascendência intelectual e moral. Nós temos o governador do nosso lar, temos os ministros dos ministérios, sempre pela ascendência intelectual e moral. Mas é uma sociedade heterogênea em termos de conhecimento e moralidade, onde até mesmo nos níveis mais baixos o trabalho e as atividades estão voltados para a prática do bem. De novo, se vocês se lembram do Nosso Lar, nós temos espíritos de todos os tipos lá, mas são espíritos voltados para uma melhora. Somos espíritos imperfeitos, mas com um sentido de esforço para nos melhorar, para evoluirmos moralmente, intelectualmente. Quais são os habitantes que habitam essas colônias? Fazer o bem em qualquer atividade. Livre trânsito para as esferas inferiores e aos limites da colônia, ou seja, todos os trabalhadores que moram nessas colônias se movimentam livremente para todas as colônias que sejam, ou lugares que sejam de níveis menos evoluídos, e aí a gente acompanha as excursões de André Luiz pelos livros Vida no Mundo Espiritual, onde ele vai tentar ajudar a resgatar espíritos no umbral e nas cavernas, como no livro Libertação. Existe a comunicação mental, mas a palavra falada pode ser usada ainda. A gente discutiu isso, a comunicação mental é possível, mas para o espírito se comunicar mentalmente, ele precisa saber que é possível e saber como faz. Então, por isso que a comunicação verbal ainda é usada predominantemente. E a locomoção pode ser por levitação ou então andando. Existem outros meios de transporte, como a gente também lembra de Nosso Lar, o aerobus, veículos e máquinas de transporte. Voltando ao Nosso Lar, onde fica o Nosso Lar? Ele fica no limite superior do umbral, abaixo das regiões mais elevadas. Eu costumo dizer que ele é a primeira colônia organizada acima do umbral. Nessa localização do livro, quando a gente tem do livro da... Esqueci o nome dela, do Eurípides Barçanufo, lá que trabalhava com ele. Aí está a localização do Nosso Lar de acordo com a Terra. Trata-se de uma colônia de evolução média, porque os seus habitantes, embora dedicados ao bem, ainda trazem imperfeições. E a gente vê aí a figura de André Luiz em Nosso Lar. Vocês que assistiram o filme tiveram uma noção, eu acredito que todos aqui assistiram, tiveram uma noção de uma representação muito bem feita pelo Wagner Moura do Nosso Lar. O sofrimento ainda pode ser encontrado lá, mas como os seus habitantes possuem um nível evolutivo mais um pouco elevado, intermediário, eles compreendem melhor a dor. E esse nível espiritual favorece a natureza, que é caracterizada por belezas e harmonias inexistentes nos planos inferiores. Mas outras colônias, podemos citar a Alvorada Nova, que o espírito Cairbar Schutel, pela psicografia de Abel Glaser, fala que é uma colônia espiritual que é localizada na costa marítima de São Paulo, possui 1.060 unidades espalhadas pelo globo na crosta terrestre. Ela é uma colônia dedicada ao estudo do espiritismo, tendo para esse fim centros de estudo e cultura e aonde o estudo da mediunidade é muito relevante, pois prepara os médiuns para futuros trabalhos na Terra, em assistência aos encarnados e na formação de trabalhadores que servirão na área de desobsessão.
Saindo do Espiritismo, o livro The Life Beyond the Veil, A Vida Atrás do Véu, ditado por vários espíritos para o inglês Owen, em 1920, ele fala da cidade e reino de Castrel, cuja função é receber crianças desencarnadas e prepará-las para as novas realidades da vida, reintegrando-se às esferas a que estão destinadas ao retornarem à forma adulta, ou preparando essas crianças para a reencarnação, acompanhando-as durante a infância. É um livro muito interessante. Se vocês conseguirem achar para ler aí, vale a pena ler. Eu li esse livro, é realmente fascinante como a verdade está em todo lugar, como é similar com o que a gente lê no Espiritismo. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos fala do lar de bênção, que é uma combinação de escola para mães e moradia para crianças que retornam da Terra, cuja função também é preparar a maternidade responsável e auxiliar as crianças desencarnadas ou se preparando para reencarnar. Ou seja, muito similar à cidade e reino de Castrel, citada aqui pelo reverendo Owen. Temos também, André Luiz nos descreve os postos de socorro, que são a grande expressão de amor ao próximo. Uma espécie de campus avançado de uma colônia espiritual, com uma sala de espera, como hospital para almas doentes, onde a experiência punitiva é aplicada para trazer o doente de volta para a saúde e felicidade. Os espíritos missionários lutam com os habitantes das regiões sombrias, principalmente seus dirigentes, verdadeiros príncipes do mal. Nós vemos essas colônias, de novo, no Missionários da Luz, no Mensageiros, no Obreiros da Vida Eterna e um pouco também no Entre a Terra e o Céu. Nos Mensageiros, a colônia chama Campos de Paz, é localizada no umbral, recebe os espíritos que estão doentes, mas que são mais desorientados do que maus, estão em choque pela morte física, muitos deles dormindo. São recebidos, tratados e reequilibrados para serem encaminhados a outros planos, ou seja, dali eles podem ir para o nosso lar ou podem ir para uma reencarnação. E muitos desses espíritos chegam nesses postos de socorro completamente desconectados da realidade, sem entender o que está acontecendo com eles. No livro Memórias de um Suicida, nós aprendemos sobre a colônia correcional da Legião das Servidoras de Maria, que é uma localidade de assistência evangélica que atende aos suicidas e que os líderes e auxiliares trabalham diretamente com Maria, Mãe de Jesus, com a Virgem Maria, que foi a responsável pela criação dessa colônia. Fala mais sobre essa colônia no livro Memórias de um Suicida. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, de Francisco Xavier, ele menciona uma colônia espiritual na Califórnia, onde ele fala da assistência de Thomas Edison no desenvolvimento espiritual dos Estados Unidos. E, finalmente, Andrew Jackson Davis, um dos mais famosos médiuns americanos, em 1876, ele menciona Summerland, que é a existência de uma cidade espiritual localizada na Via Láctea. É muito interessante também a descrição, vale a pena procurar mais detalhes dessa descrição de Andrew Jackson Davis. Para completar, eu não sei se vocês chegaram a ver em 7 de maio de 2005, apareceu uma miragem em Penglai City, em Shandong, uma província ao leste da China, que vocês viram claramente, milhares de pessoas testemunharam essa miragem que durou 4 horas. Brumas elevando-se nas margens criaram a imagem de uma cidade com edifícios modernos, arranha-céus, ruas amplas, como pessoas que eram claramente visíveis. Olha que interessante a fotografia. Especialistas dizem que essas miragens têm sido registradas em Penglai ao longo da história e que por isso o local tornou-se conhecido como sendo a morada de Deus, dos deuses. Ou seja, fotografia de uma colônia espiritual na China, para vocês verem como realmente isso existe. Então, para completar essa parte, a gente pode falar que as vibrações dimensionais do universo são infinitas, bem como são infinitos os mundos que preenchem essa imensidão. A evolução é contínua em todos os lugares,
a vida se renova, purificando e elevando os indivíduos e dirigindo-os bela e vitoriosamente para a suprema união com a divindade. Então, essa parte é o que a Egorina Cunha, obrigado vocês que me ajudaram aí no nome da que escreveu os desenhos de Nosso Lar, visitou o Nosso Lar e voltou descrevendo o Nosso Lar e produzindo as figuras de Nosso Lar. Então, essa era a primeira parte do que eu tinha para falar para vocês. Agora, na segunda parte, eu queria um pouco focar no que o Dr. Artêmio Guimarães falou, na fala dele, principalmente desse mundo de regeneração. Quando a Andrea mencionou nesse parágrafo que ele fala de 500 obreiros que retornaríamos ao amado planeta para a preparação de uma nova era, para reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, a tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o mundo de regeneração. Então, primeiro ele fala, quando ele começa a falar de conforme assinalado por Jesus, no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 e seus versículos, vivemos a época de sinais representativos de grandes mudanças no planeta terrestre. O que Marcos no 13 fala? Eu vou ler algumas frases do que ele fala para a gente poder entender o que nos encaminha ao mundo de regeneração. Então ele fala que, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E já respondendo Jesus lhes diz: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, defronte do templo, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, disse: Olhai que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora que ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Esse é um resumo de Marcos 13, da mensagem de Jesus sobre os tempos futuros. Aí continua o Dr. Artêmio e fala do Apocalipse. Primeiro, vamos dizer que Apocalipse, o que a gente entende como Apocalipse hoje, não é o sentido original da palavra Apocalipse. Apocalipse original grego é revelação através de um profeta. Então, o termo virou significado de fim do mundo pela linguagem usada por João nesse capítulo 14, quando ele fala do Apocalipse, mas, na verdade, quando a gente ouve falar de Apocalipse, a gente tem que entender como revelação vinda através de um profeta. João, já em idade avançada, numa noite dormindo, foi chamado pelo Senhor e recebeu o texto que ele veio trazer do Apocalipse. Eu acho que, para a gente cobrir esse texto, era importante a gente buscar em Emmanuel, no A Caminho da Luz, capítulo 14, quando ele fala do Apocalipse de João. Então, Emmanuel nos fala
que o Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões, de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. De novo, capítulo 14 do A Caminho da Luz, vale a pena visitar, rever e ler. Na Gênesis, no item 64, no capítulo 17, item 64, Kardec nos fala que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Porém, que a doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam o Sol, a Lua, as estrelas, que, segundo a Gênese, foram feitas para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. O mestre Kardec nos falando para usar a razão, para não acreditar em tudo que a gente lê, para interpretar de acordo com o que aprendemos no Espiritismo. Depois, ele menciona, o Dr. Artêmio, Edgar Cayce, e como hoje nós estamos aqui, Andréia em Miami, eu em Nova York, vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Edgar Cayce, o gigante adormecido, como ele era chamado, ele fazia previsões quando ele estava em transe adormecido e uma estenógrafa anotava o que ele falava. E ele fez predições como o surgimento do nazismo, conflitos raciais aqui nos Estados Unidos, a Grande Depressão, o fim do comunismo na China, o fim do comunismo na Rússia, o surgimento da China como grande potência, algumas predições que ainda não se realizaram, como a Terceira Guerra Mundial, que surgiria entre a Líbia, Egito e Síria, o desaparecimento de Nova York, que se vai eu vou junto, a submersão da Califórnia, que prevê um grande terremoto para lá. E interessante que após a morte dele, por volta de 1940 e alguma coisa, se eu não me engano, os dois filhos dele mediram a precisão das suas previsões e analisaram o conteúdo de 14.246 leituras e chegaram à conclusão que apenas 200 estavam erradas. Então é impressionante como tem esses profetas que podem prever o futuro realmente com alguma precisão, lembrando sempre que o futuro depende do nosso livre-arbítrio. A gente já falou disso, eu mesmo falei disso em algum estudo anterior. Então, voltando ao que a Andréa falou, mas depois de tudo isso, João pergunta, não há esperança? Ora, o divino mensageiro, Dr. Artêmio, fala, sim, há esperança. O planeta renovado na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismas que o assolavam e destruíam desaparecerão. E pouco a pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura, calores calcinantes, sem os calores calcinantes, sem os frios enregelantes, e com as paisagens edênicas. Caibar Schutel, no livro Interpretação Sintética do Apocalipse, nos fala sobre o mundo de regeneração, por sua vez a Terra, atingindo um grau de depuração muito avançado,
e varridos da sua superfície os espíritos materiais, os déspotas, os assassinos, os ladrões, os hipócritas, os sensuais, que serão arrastados para mundos inferiores, tornar-se-á forçosamente uma terra nova, onde a luz da verdade brilhará com todo o fulgor, e de planeta de provas e expiações, que é atualmente, se converterá numa escola superior, onde as almas encarnadas receberão, ao mesmo tempo que o pão da vida, o linho da instrução moral para tecerem suas túnicas de pureza. Assim teremos terra renovada, espaço purificado e as duas humanidades, visível e invisível, orientadas por Jesus Cristo e obedecendo a sua suprema direção, constituirão nesse mundo o reino de Deus que solicitamos quando dizemos a oração dominical. A nova Jerusalém, que é citada no Apocalipse, a Jerusalém celestial é o mundo invisível, com todos os seus esplendores, que foi mostrado ao vidente pelo Espírito. A sua descrição, o seu brilho, a sua magnificência, traduzida em linguagem oriental pelo apóstolo, denunciam bem um reino espiritual. O fato por ele lembrado, que a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua candeia. Nela, acrescenta o evangelista, não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na Revista Espírita de março de 1867, a médium, senhora B, nos fala: naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. Essa predição do Apocalipse foi ditada há 18 séculos, e ainda se espera que tais palavras se realizem, porque se encaram os acontecimentos quando se passaram, e não quando se desdobram aos nossos olhos. Vamos olhar para o futuro, gente. Todavia, essa época predita chegou. Isso ela fala em 1867. Não há mais dores para aquele que soube colocar-se à margem da estrada, a fim de deixar passar as mesquinharias da vida, sem as deter para delas fazer uma arma ofensiva contra a sociedade. E encerramos com uma mensagem de Emmanuel no livro Justiça Divina ante aos mundos superiores, capítulo 52. Enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para a consciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão da consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. E aí, para completar, eu recomendo a vocês que leiam o discurso de nosso querido Santo de Assis, que é um discurso que a gente não tem como comentar porque não temos nada a acrescentar. Ele fala tudo o que precisa ser dito e só nos resta agradecer a ele pelas palavras de incentivo, de esperança e de iluminação. Esse era minha contribuição de hoje. De volta a você, Andréia. Muito bom, obrigada. João conseguiu o vídeo. Tive que sair, apagou tudo. Muito obrigada mesmo, muito bom. A gente repete sempre a necessidade de ler e ler e ler mais ainda, para que a gente possa realmente se encharcar de tanta informação bela e que somente pode nos elevar. Então, nós sabemos que a nossa Taninha já está pronta, vou passar a palavra para ela, que vai fazer os comentários agora e depois ela vai responder a pergunta que foi enviada. Boa noite, Andréia querida. Boa noite, João. Boa noite aos amigos, amigas. Vamos, então, fazer pequenas considerações relativas a dois aspectos deste capítulo 13, que tem um título que eu acho assim, bem interessante, quando Filomeno traz, né, Conquistando o Tempo Malbaratado. E aí eu fiz um destaque exatamente de um trecho que ele traz nesse
neste capítulo, que é de conquistar o tempo anteriormente malbaratado nos comportamentos equivocados, nas lutas do egoísmo, na incessante busca do prazer. Então, são alguns aspectos que Filomeno apresenta, né, do nosso comportamento, do nosso egoísmo e do prazer. E nós fizemos uma reflexão de um trecho que Martins Peralva ele coloca no livro O Pensamento de Emmanuel, fazendo um estudo sobre a reencarnação. Ele diz que o conhecimento de como se opera a reencarnação nos leva a melhor valorizá-la, ou seja, nós sabemos, né, que reencarnamos com um compromisso e que temos este tempo para poder dar conta do compromisso. Estamos malbaratando este tempo ou estamos utilizando esse tempo adequadamente? A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Prerrogativas, no livro Luzes do Alvorecer, no capítulo Prerrogativas, ela coloca que a existência na Terra em si mesma é alta concessão da divindade para todos que nos encontramos no afã de conseguir a libertação dos atavismos. Ou seja, nós sabemos que a reencarnação é uma bênção que o Pai nos concede justamente para a nossa libertação. Então, nós deveríamos aproveitar melhor este tempo, não malbaratando, conforme Manuel Filomeno de Miranda coloca neste capítulo. E André Luiz, no livro Nosso Lar, no primeiro capítulo, ele colocou, né, que a filosofia do imediatismo absorveu-me. Então, ele vem trazer um alerta sobre este uso do tempo que nós temos como dádiva do nosso Pai. E tem um capítulo também que eu gosto muito dele, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, é o primeiro capítulo, que é intitulado O Tempo. E Emmanuel faz uma reflexão. A princípio, ele utiliza um trechinho da carta de Paulo, né, aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim, o apóstolo, né, ele diz que aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, comentando, né, que a maioria dos homens ainda não percebe os valores infinitos do tempo. E aí vamos pensar nessa concessão do tempo, que uns vão viver 30 anos, 60, 80, 100 anos. Então, é preciso ter consciência, cada um de nós, da correta aplicação deste tempo. Lembrando, né, que o próprio mestre, quando trouxe a parábola dos talentos, nós podemos entender que o tempo é um talento que nos foi confiado. Aí vamos pensar aqui em nós três que estamos neste capítulo hoje. Digamos que a Andréa, né, o Senhor confiou 100 anos como um talento. A João, 90. A Tânia, 80 anos. Então, assim, o que é que cada um de nós, né, estamos fazendo deste talento que é o tempo, que nos foi confiado, né, esta cota, para poder darmos conta, né, da nossa proposta, do projeto que foi estabelecido para cada um de nós. E aí Emmanuel vai colocar também neste capítulo que o tempo ele altera todas as construções exteriores, mas mantém intocável todas as construções do amor. Aí vamos refletir no nosso mestre, que ele teve praticamente 3 anos, né, e deixou o seu legado, um legado que serviu lá atrás, que serve na atualidade e que ainda vai permanecer para o futuro. Então, é nisso que nós precisamos, né, trabalhar na nossa caminhada para, utilizando adequadamente este tempo que nos foi confiado, possamos dar conta dos propósitos a nós estabelecidos.
Um outro aspecto que nós também queríamos destacar deste capítulo 13 é quando Filomeno escreve, né, que muitos de nós nos equipamos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia, da embriogenia, a fim de preparar os corpos que acolherão por algum tempo na maternidade os mensageiros do amor, da misericórdia na sua peregrinação terrestre. E aí fomos buscar, mais uma vez, Martins Peralva, que tem um capítulo que trata sobre a reencarnação, e ele vem fazendo uma abordagem sobre a hereditariedade, e aí ele coloca que, a partir da concepção, com a alma já neste processo de ligação com o futuro organismo, vai haver a modelagem do embrião, desenvolve-se o feto, forma-se todo o conjunto anatômico. Leis físicas e naturais coexistem com os ascendentes espirituais, refletindo o divino saber e amor infinito, a fim de que, através dessa simbiose, possa surgir o corpo certo, com todos os seus complexos celulares, para o destino certo, o que equivale a dizer que recebe o espírito, ao reencarnar, um corpo que vai corresponder a todas as necessidades e encargos que o esperam. Então, os genes, eles são influenciados não somente pelas forças mentais do espírito que se prepara para reencarnar, mas esses genes, eles se acham à disposição do espírito, lembrando que alguns deles são refinados e outros são deletérios. São deletérios para atender às necessidades de aprimoramento daquele ser que vai ter aquele tempo de vida para cumprir o seu propósito. Então, eles vão se movimentar, eles vão ser ativados de acordo com esta força organizadora. É o que a gente fala no mundo espiritual de processamento reencarnatório, onde o modelo biológico e mapa cromossômico ele será muito bem estudado e trabalhado para que possa atender às necessidades evolutivas. Nós sabemos, né, que a união, a formação do ser vai acontecer pela formação do óvulo com o espermatozoide, dando o ovo ou zigoto, onde ali vai se encontrar o patrimônio hereditário, ou seja, tudo quanto seja necessário, né, a espiritualidade trabalhou anteriormente para que possa aquele ser trazer nas suas experiências e se libertar daquilo que está em débito perante as leis divinas. Então, tudo isso vai gerar, através da maternidade, essa formação que trará as alterações que sejam necessárias. Ainda André Luiz, ele aponta que essa permuta de cromossomos no útero, ela é presidida por agentes magnéticos, ordinários ou extraordinários, conforme o tipo de experiência que se faz ou que se refaz com as chaves da hereditariedade, atendendo aos seus fins. Então, a ajuda dos espíritos construtores encarregados de planejar e conduzir as reencarnações é valiosa. O que foi que nós encontramos neste capítulo? Que, de fato, isso iria ser feito para que reencarnassem os missionários do bem e do amor para trazer um novo momento nesse estágio de ascensão do planeta para o mundo de regeneração. Então, a hereditariedade, embora ela seja compulsória, segundo os princípios da genética, ela é relativa,
pois sofre a interferência de fatores espirituais. Então, estes foram os dois aspectos que nós queríamos considerar em relação ao capítulo 13 que nós estamos estudando hoje. Com relação à pergunta que nos foi trazida, é a seguinte: no capítulo 13, página 121, parágrafo 2, Manuel Filomeno de Miranda retorna com seu amigo Yvon à comunidade espiritual e lá narra aos seus amigos algumas lições absorvidas na região do tsunami, especialmente entre espíritos de credos religiosos diferentes, porém unidos pelos mesmos sentimentos de amor, compaixão e caridade. Pergunta: devido às considerações do mentor Manuel Filomeno de Miranda, a doutrina espírita será no futuro a base de orientação para todas as religiões do planeta? Então, primeiro nós fomos buscar no codificador, no livro A Gênese, no capítulo 18, quando ele trata dos sinais dos tempos e fala do surgimento da geração nova em razão do ingresso na Terra na condição de mundo de regeneração. O que Kardec traz neste item? Que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Aí vamos questionar: o quanto temos sido fraternos? Ainda vai Kardec. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. E esta base, coloca Kardec, é a fé. Aí abrimos a uma nova reflexão. Como anda a nossa fé? Não é a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, visto que, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitarão. Aí Kardec vem apresentar quais são estes elementos que, de fato, vão constituir aquilo que será a religião do futuro. Deus, alma, o progresso individual, a perpetuidade das relações entre os seres. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não deles, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É essa fé que o Espiritismo faculta e que será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Ao encontro das ideias de Allan Kardec, nós vamos encontrar em Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 11º, intitulado Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo, quando ele se expressa: a ideia de que, aos poucos, as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo e que as religiões elas ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra.
pouco importará a qual religião se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre a vida e a espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. Eis porque, no meio espírita, sempre ouvimos como sendo uma afirmação de Leon Denis que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, com base, né, nesse texto que está no livro No Invisível, que faz uma interpretação do pensamento do codificador. Então, com isso, né, nós pensamos que também no título que Manuel Filomeno de Miranda ele traz para este capítulo, Conquistando este Tempo Malbaratado, isso vai nos envolver em relação a esta fraternidade que ainda não conseguimos alcançar. Quando João, na sua fala final, diz que não tem palavras para poder trazer aquilo que Francisco de Assis expressou no final desta reunião, é justamente através deste exemplo de fraternidade que ele tanto trouxe durante a sua trajetória e que caminha, que continua da esfera onde se encontra na espiritualidade, tentando trazer isso para nós. É justamente este caminho que vai nos levar a utilizar de maneira mais apropriada este tempo, entendendo que o nosso Pai, conforme a gente encontra no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele é soberanamente justo e bom, então não é um Pai que vai castigar, mas sim um Pai que está a todo instante oferecendo a cada um de nós a oportunidade da libertação e que, por conta disso, nós precisamos, de fato, aproveitar melhor este tempo a nós confiados para que as nossas metas, os nossos propósitos sejam alcançados e que, acima de tudo, possamos ir além daquilo que foi planejado para cada um de nós. Então, que, de fato, Francisco de Assis, com a sua mensagem, possa penetrar no nosso íntimo, fazendo-nos com que estejamos motivados cada vez mais a sermos pessoas diferentes e mais fraternas. Esta é a nossa mensagem, Déia, e a todos que aqui compartilham conosco deste momento. Então, passo a palavra a você, irmã. Obrigada, Taninha, que bom. Que noite maravilhosa com esses ensinamentos da nossa amada Taninha, do nosso querido João. E como foi falado tanto dessa mensagem no final desse capítulo, em vez de fazer a prece com as minhas palavras, eu gostaria de lê-la. E ao ler, realmente entrar nesse pensamento, tentar nos deixar levar, levando conosco as vibrações desse estudo, sentindo o toque dos benfeitores que velam por cada um de nós, pelos nossos lares, pelo trabalho, os trabalhos desse grupo tão querido, por todos, dizendo: Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade, nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzirmos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos,
de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei, junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. Que assim seja, queridos amigos. Muito obrigada a todos pela participação, pela paciência, pelo carinho aqui no chat. E na semana que vem, a equipe vai estar de volta com mais integrantes para trazerem as elucidações, resumo e comentários e perguntas do capítulo 14. Um beijo para todos, boa noite.